Fala pessoal, tudo bem? Me pediram para fazer um vídeo explicando como que faz a criação num setup com um time menor, tá? É, esses tempos ali eu tinha aberto umas caixinhas ali no Instagram perguntando pra galera e tal, que é sugestões de vídeos e me sugeriram fazer um vídeo assim. Como eu acho que eu não fiz ainda, eu tinha até feito alguns vídeos com análise e tal para criar setup do zero, mas acho que era time maior. Então a lógica é a mesma, tá? Mas só para dar uma ajudada aqui no pessoal, eu vou fazer esse com time menor e vou fazer uma otimização também, porque eu sei que tem gente que não sabe bem certinho como que faz, às vezes não entendeu direito, então eu vou fazer um vídeo assim, beleza? Então vamos lá, eu vou fazer meio a seco, que no caso seria sem analisar macro nem nada, é mais um negócio para focado mais nessa criação de setup, para agilizar isso daí, beleza? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? M1 geralmente é um time que tem muito ruído, né? Tipo isso aqui, ó. Se eu considerar corpo aqui, tenha muito pavio e tal, então eu vou fazer análise do canal em M5, pegar um canal meio pequeno e vou jogar o operacional para M1, beleza? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Eu acho que eu vou pegar um canal mais ou menos nessa faixa aqui, ó, por causa dessa região aqui, tá? Ele tocou aqui, desceu, tocou, desceu, rompeu aqui, trabalhou lá em cima, aqui ele voltou a tocar na linha e subiu, tocou e subiu, tocou e subiu, aqui fez um falso movimento, subiu e depois voltou. Então eu considero aqui como podendo ser uma linha, um ponto importante do gráfico, tá? Então vamos lá, eu vou pegar essa região aqui. Deixa eu tentar replicar mais ou menos no olho mesmo esse tamanho do canal para cima, ó. Eu acho que faz sentido, né? Porque aqui ele tem um canal e aqui ele teria um canal, mais ou menos do mesmo tamanho. Então vai ser basicamente isso. Para quem sabe lá o nosso Fibut, tá? Eu vou diminuir aqui. Você pega basicamente só esse preço aqui e você vê mais ou menos o tamanho que vai dar o range aqui, beleza? Então esse range, ó, eu vou pegar bem certinho, deu 95 pontos. Então vamos lá, como que vai ser essa criação do setup? Vou vir aqui no robô, selecionar, tá, só para começar lá, vamos fazer do zero. Deixa eu fechar isso aqui. Vem em arquivo, perdão, exibir testador de estratégia aqui, ó, ou Ctrl R, né, que é um atalho. Aperta aqui, ele vai abrir no geral aqui, você vem em único, aqui vai vir para essa tela. Aqui você seleciona o robô, tá? No caso seria o Fibut, o ativo que você vai fazer o backtest, então aqui vai ser o SDJPY. Vamos operar em M1, fazer um operacional para time menor. Eu vou pegar aqui, ó, do começo do ano até hoje, né, a data atual. Isso daqui eu vou deixar ele sem atraso, porque é basicamente entrada a mercado, então não faz diferença, tá? Para ser mais rápido, eu vou deixar esse OHLC por 1 minuto, que ele faz o trade mais rápido. Vou pôr R$ 1.000 aqui na simulação, modo visual, beleza. Basicamente o modo visual é para você visualizar o backtest. Essa otimização aqui, quando for fazer, a gente vai escolher essa opção aqui, mas daí eu vou explicar melhor, beleza? Então vamos lá, parâmetro de entrada. Aqui, primeira coisa já, eu vou pegar a chave, para não esquecer, porque mesmo sendo um backtest, a gente precisa colocar a chave. Então, a chave está aí. Número mágico, para quem não sabe, número mágico é quando você roda o mesmo robô em vários ativos. Então, se eu estou usando no SDJPY, eu vou colocar, por exemplo, beleza. Se eu for rodar esse mesmo sistema aqui em outro ativo, eu tenho que alterar esse número mágico. Então, por exemplo, pode colocar assim, 222. Pode ser um número aleatório, é mais por organização mesmo. Porque se você colocar o mesmo do outro, essa configuração que você colocar para o outro ativo vai operar igual pro outro ativo, então ele vai misturar. É como se você tivesse um robô rodando em dois ativos com a mesma configuração, tá? Então dá erro. Então é aquela coisa. Você pode usar em vários ativos, desde que mude o número mágico. Derrapagem basicamente é quando o quanto você aceita que o preço movimente até ele dar entrada. Então, se você quer no ponto exato, se você colocar um valor pequeno aqui, ele só vai entrar naquele valor exato.
Então, como eu falei, como é a mercado e é um operacional que geralmente ele busca a movimentação, não é scalper, resumidamente, né? Scalper é operação curta. Então eu deixo um valor alto aqui porque para mim não faz diferença isso aqui. Exibir log é umas letras que ficam aparecendo aqui do lado, né? Umas frasezinhas assim exibindo o que está acontecendo no robô. Se ele der um erro, ou se ele fazer uma entrada, ou se ele não fizer uma entrada, o motivo ele fica exibindo, tá? Então eu vou deixar habilitado. E nível de log deixo como informação, isso daqui não faz diferença na parte de operacional, nem visualização. Linha referência. Nossa linha referência a gente pode pegar qualquer uma dessas, tá? Porque não vai fazer diferença. Por que isso? Porque o que vai fazer diferença é ter uma linha e o tamanho dela, do range, do que seria o canal. Então, independente de qual for aqui, vai funcionar, tá? Eu vou pegar essa 151.631. Então, 151.631. O tamanho do range foi 95 pontos, a gente tinha medido. Quantidade de linhas. Eu vou colocar aqui 200 linhas, que daí ele vai multiplicar, né, para cima e para baixo. Aqui eu vou colocar a cor da linha, eu vou habilitar essa função, tá? Eu vou colocar a cor da linha referência. Bom, eu vou fazer assim, eu vou abrir um setup que eu tenho pronto, que já tem isso tudo arrumado, né? Vou só atualizar aqui em cima daí. Então vamos lá, coloquei a chave, coloquei meu número mágico, minha derrapagem 999, exibir log habilitado, tal, linha referência 151.631, range 95. Então, para quem não entendeu, o que eu fiz? Eu carreguei aqui em abrir o setup, que é o mesmo que eu mando para vocês quando recebe o teste ou quando faz a aquisição do robô, tá? É esse setup aqui, que eu sempre aviso que é um setup base. Então, o que eu fiz? Eu carreguei ele porque eu sei que ele roda e só estou alterando as informações, tá? Então, beleza. Eu alterei a linha referência, alterei o range, quantidade de linhas eu vou pôr aqui 200. Pode ver que ele está com as cores aqui agora tudo certinho. Lado operacional, eu vou deixar compra e venda porque eu não estou fazendo uma análise de um ponto só do gráfico. Então, por exemplo, se eu acredito que o mercado aqui, ó, o mercado está rolando. Se eu acredito que aqui é um canal e eu quero entrar só comprado por causa dessa região aqui, que ele bateu e voltou, então eu teria que fazer um canal com base nessa região, ou pode até usar esse canal aqui de cima, porque ele vai multiplicar, e eu quero entrar só na compra, então eu coloco aqui somente compra, tá? Compra e venda. Habilitar 50%, ó, habilitar entrada em 50%, canal após o lucro. Isso é basicamente o que? Quando ele faz um take, caso o mercado continue indo a favor, ele não precisa romper o canal 100%. No caso seria isso aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui é o nosso canal, certo? Esse espacinho aqui. Então, se ele romper 50% do canal, ele já entra a favor novamente, caso dê um take. Não precisa romper ali em cima, tá? É basicamente essa a ideia. Eu vou deixar desabilitado. E no 50% é a mesma lógica. Então, se ele tomar um loss, vamos supor que o mercado subiu, deu um loss, caso ele for dar entrada, ele precisa romper só 50%, ele não precisa voltar a romper dois canais. Então, é basicamente a mesma lógica, tá? Caso tenham dúvida, eu recomendo, para não ficar um vídeo muito longo, tá? Eu recomendo vocês habilitarem, olharem como que ele vai trabalhar caso dê um loss e caso ele na função habilitar e desabilitada, tá? Então é bom para vocês sempre entenderem essa lógica. Quando você tem dúvida o que que a função faz, procura entender qual que é a ideia dela e vai olhando no backtest, no visual, entender o que que muda caso você habilite ou não a função. Filtro de vela grande. Se você deixar habilitado ele, aí você tem que entender o que que esses outros parâmetros querem dizer. Então tá, valor referência é o que? Ele leva como base o tamanho de um canal, tá? Isso é um valor referência. Então meu valor referência é 95. Se eu colocar 2, ele quer dizer que seja 2 vezes 95. O que que isso quer dizer? Se uma vela grande, ó, filtro de vela grande, se ela romper 2 vezes o meu canal, por quê? 2 vezes 2 o meu canal, valor referência. Se ele romper 2 canais, ele vai considerar uma vela grande, então ele tem que entender o que que você quer que faça. Habilitar entrada somente na reversão após vela grande?
Aí você coloca desabilitado, habilitado. Se você achar que vale a pena sempre que tiver uma vela muito grande entrar só na compra, no caso ele vai entrar só no sentido contrário dela, aí você deixa habilitado. Se não, você deixa desabilitado, porque daí ele vai só ignorar essa entrada. Caso dê gatilho na próxima, ele vai entrar. Um exemplo seria isso aqui, ó. Isso aqui foi considerado uma vela grande, porque nitidamente o tamanho dela aqui romperia mais que 2 canais. Tá? Isso eu estou em M5, mas é só um exemplo. Se eu deixar habilitada essa função, ele vai ignorar essas entradas aqui, ó, que seriam de venda, e ele só vai entrar quando der um gatilho de compra. Tá? Então eu vou deixar aqui desabilitado. Não, eu vou deixar habilitado aqui. Caso dê num backtest ali um exemplo, eu vou mostrar para vocês. Então basicamente é isso que serve o filtro de vela grande. É para você definir o que você quer fazer caso aconteça uma vela muito grande de notícia, alguma coisa assim. Linha do Equador, eu vou deixar desabilitado, tá? Mas para que serve essa linha do Equador? Basicamente, se eu diminuir aqui, ó, vamos supor que essa linha aqui seja uma linha do Equador. Linha do Equador basicamente é quando você traça alguma região importante num time maior. A lógica é sempre trabalhar com canais. Então, essas linhas aqui que eu coloquei poderiam ser uma linha de Equador para um time de 30 segundos, por exemplo. Tá? Não faz muito sentido, mas é só um exemplo. Então, vamos supor que essa linha que eu estou colocando aqui é uma linha de Equador do time de H1, por exemplo. Então, eu posso colocar para configurar ela para só entrar após tocar nessa linha, e eu posso definir para onde que ele vai entrar. Então isso daí a gente tem que sempre testar bem, porque igual eu falo, é uma ferramenta muito complexa e muito completa. Então tem que ter paciência, entender bem como funciona, porque o entendimento da ferramenta é 50% do caminho. Então vamos lá. Se eu colocar, digamos que eu tenha habilitado, se eu colocar mão cheia, o que vai acontecer? Ele vai entrar durante esse gap aqui, ó, entre as linhas, ele vai entrar num valor normal de lote que eu tenho configurado. Caso toque na linha do Equador, ele vai dar entrada com o lote que eu colocar aqui. Para que serve isso? Porque eu entendo que a minha linha do Equador é um ponto de região importante e tende a dar um gatilho importante de entrada. Então eu posso trabalhar, por exemplo, no meu operacional normal com 0.01, só que na linha do Equador, que é uma região importante, eu vou colocar 0.03. Porque, por exemplo, se eu habilitar só compra aqui, vamos colocar lá, vamos imaginar isso, se eu colocar só compra, eu tinha essa região aqui marcada, o preço estava descendo, eu coloquei mão cheia, ele veio operando, tal, vamos supor que ele ou deu um loss aqui ou deu um take, quando o preço tocou aqui, ele entendeu que está habilitado a mão cheia porque tocou na linha de Equador. Então ele só vai entrar na compra e vai entrar com esse volume. Tá? Se eu deixar isso como mão cheia, vai ser assim, ele vai operar direto, caso toque na linha de Equador, ele aumenta o volume, entendendo que é mais importante essa região, beleza? Se eu colocar como filtro, ele não opera em momento nenhum, só quando tocar no preço, na linha do Equador, que seria um preço importante, que seria esse aqui, por exemplo. Então ele não operaria em nenhum momento aqui, ele só iria liberar para operar quando tocasse na linha. Daí ele vai ler o que? Ele vai ler o que você quer que ele faça. Se ele vai fazer só compra, só venda, beleza? Então tá aqui, ó, compra e venda. O que ia acontecer aqui? Tocou na linha, se está habilitado o filtro, ele não ia operar aqui, tocou na linha, liberou para operar. Vamos supor que essa vela tenha dado gatilho e ele entrou na compra. Aí o preço subiu, ou você vai sair no 0 a 0 aqui na hora que volta, ou depende do tamanho do teu take, pode ter pego alguma coisa, beleza? É basicamente isso. Eu vou deixar desabilitado. Caso você habilitasse, você tem que colocar o preço das linhas aqui. Então, igual está aqui, ó, 150.781. Então, esse seria um exemplo caso essa aqui fosse uma linha importante para mim. Beleza? Vou deixar aqui como 0. Então, vamos lá. Linha do Equador, descendo. Média móvel é aquele filtro básico que todo mundo conhece, que funciona como trabalhando na média das velas. Então, se você habilitar aqui, você define que ele só vai entrar caso de gatilho a favor da média. Tá? Então, você coloca o período, método, preço, deslocamento, caso precise. Então, é basicamente essa a ideia. Você pode deixar ela exibindo, pode deixar habilitado ou não. Eu vou deixar desabilitado, beleza?
é a lógica básica de média móvel. Isso daí a gente aprende quando está descobrindo o que é trade, né? Então tem duas médias móveis também. Então você pode colocar, igual está aqui, uma de período menor e uma de período maior. Então, como todo mundo sabe, média móvel digamos que é um caçador de tendência, todo mundo fala. Então tem gente que gosta de usar como filtro, alguns não gostam. Eu vou deixar desabilitado aqui para ficar mais fácil para olhar um backtest, beleza? Roteamento, aqui seria o principal volume que você vai usar. Lembra que eu falei lá em cima que usando o filtro ele usa um valor de mão cheia aqui, né? Seria um lote maior. Meu lote principal eu vou trabalhar com esse mínimo aqui, só para dar um exemplo, tá? Aqui, movimentar, break-even, stop móvel a cada vela, o que seria isso? Se você deixar desabilitado, ele espera o fechamento da vela. Se você deixar desabilitado, ele vai chegar no valor, no preço, digamos assim, a hora que ele não vai esperar fechar. Ele vai deslocar conforme o movimento. Então, se teu break-even está para ativar com 200 pontos, bateu 200 pontos, ele vai movimentar. Se você habilitar, ele vai esperar fechar a vela, tá? Considerar stop a partir da linha de gatilho. Para seguir o operacional certinho, isso tem que estar habilitado, tá? Isso daqui é mais uma questão de seguir a estratégia ou não, mas eu já digo para vocês que para seguir a estratégia do jeito que tem que ser, tem que deixar habilitado. Velas para a próxima operação. Basicamente isso aqui é quando fecha uma operação tanto de loss quanto de gain. Você define quantas velas após você quer que ela entre novamente caso dê um gatilho. Então, para ele não ficar entrando seguido, né? Às vezes, por exemplo, vamos supor que aqui você pegou uma operação de venda, deu um take. Se você colocar aqui como 0, ele vai dar algum outro gatilho e já vai entrar em seguida. Se você esperar, por exemplo, coloquei 3 velas aqui, ele vai fechar a operação, ele só vai liberar para operar depois de 3 velas. Aí o próximo gatilho ele entra. É basicamente isso. Stop loss. É a mesma lógica lá, valor referência, ele usa os 95 pontos como referência. Ou seja, a gente sabe que a estratégia diz que ele tem que estar fora da caixinha, né? Seria o quê? 2 canais e um pouquinho, né? Essa distância desse pouquinho é a critério de vocês. Não tem uma regra, tá? Não pode ser 3 canais, por exemplo. A estratégia não diz isso. Então, se você colocar 2.5, ele vai ser 2 canais e meio. Aí você tem que entender do seu gerenciamento, se vale a pena você ter um stop longo ou não, tá? Então a estratégia diz fora da caixinha, eu coloco 2.2 que ela fica só um pouco abaixo do segundo canal. O take é a mesma lógica, valor referência, sempre como base o tamanho do canal. 3.8 é o que? É basicamente 2 níveis e deixa um pouco para o santo, como diz a estratégia, né? Que se você, às vezes você deixa aqui 4, ele chega perto ali da região e acaba voltando e você não pega o take por pouco. Então é só um exemplo, né? Como eu sempre falo, o sistema foi feito para seguir 100% a estratégia. Tem muitas e muitas formas de operar. Eu vou até fazer um vídeo depois explicando como seria para operar com média móvel e tal. Só com média móvel. Então é bem completo. Depois vocês vão ver esse vídeo aí, vai ficar bem legal. Então vamos lá. Um nível seria 2 canais. Então se eu quero um take de um nível, eu coloco 2. Se eu quero de 2 níveis, eu coloco 4. Então assim vai. Você pode colocar 10 aqui. Ele dificilmente vai bater esse take, mas você pode estar sempre surfando a operação. Você vai estar sempre surfando a operação? Aí depende do seu canal, do seu gatilho de entrada, se você vai fazer uma entrada mais analisada ou não, tá? Tem muitos fatores. Quando o pessoal vem me perguntar de porcentagem, quanto que faz, quanto que não faz, eu sempre dou como exemplo. Tem cliente que já zerou conta em uma semana ruim, teve cliente que já passou em mesa proprietária. Então é muito relativo. O cliente que usa aqui como 2, que seria um nível, não vai ter o mesmo resultado do cliente que usa 3.8. Pode ser que numa semana seja melhor o resultado, em outra semana seja pior. Então depende muito, tá? Tem muitas e muitas variáveis. Cada uma dessas funções é uma variável. Então isso vocês vão ver até na hora de otimização mesmo. O horário é padrão, né? Habilita ou não, define o horário, fechar posições em ordem a atingir o encerramento, aí você desabilita ou não. Tá? No Forex geralmente não desabilita, né? Porque às vezes ele pode passar, virar o pregão posicionado, aí depende de cada um, depende do número de ordens também. Se a pessoa faz uma ordem só por dia, provavelmente nem vai chegar a acontecer isso, tá? Então vamos lá, break-even, deixa habilitado ou não.
Valor referência é a mesma lógica, 95 pontos. Então vamos lá. Com 1.0 seria um valor referência. Então se o preço, digamos que entrou nessa linha aqui, onde eu estou com o mouse, numa compra, que eu estou pegando esse exemplo aqui das linhas que já estão aqui. Se ele entrou comprado nessa linha, como está 1.0, após 1.0 do valor referência é igual a 95 pontos. Então, após 95 pontos, ele vai me dar 0.01 de ganho, tá? Eu posso alterar isso aqui, posso alterar isso aqui, aí vai de vocês. Você pode colocar para movimentar o break-even só depois de 2 canais. Então, eu só vim aqui por 2. Por 1 canal e meio, só vim aqui por 1.5, tá? Então, é bem simples de entender. Trailing Stop é a mesma lógica, ó, pode ver que é igualzinho. Você habilita ou não, usa valor referência, pode usar pontos também, né? Pontos ou tick, vai de cada um. Ativar, você quer ativar com 2.0, com 1.0, aí você define e o passo. Então a cada 2 canais ele vai movimentar um. É assim que está configurado aqui para vocês entenderem. Ativar 2.0 valor referência. Então 2 vezes valor referência é esse tamanho aqui, tá? São 2 canais. Então a cada 2 canais movimenta um. Limite financeiro líquido ou acumulado. Líquido, basicamente, se você colocar 250, quando der 250 ele vai fechar a operação, independente de ter pego no take ou não. Se você colocar acumulado, ele vai esperar fechar a operação e vai ler o que está no painel. Se deu mais 250 no dia, ele vai parar de operar. Se não deu, ele vai abrir mais uma operação. Beleza? Vou deixar 0 aqui, deixar líquido. Então aqui tem diário, semanal e mensal e perda também. Diário, semanal e mensal. Limites operacionais, diário, semanal e mensal também. Coloquei 3, tá? Aí você pode colocar, por exemplo, se você colocar em H1, não faz sentido você colocar 5 operações. Dificilmente você vai ter 5 gatilhos de entrada num time grande, tá? Eu vou deixar 3 aqui só para ficar como exemplo mesmo. Progressão de volume, o que seria isso? É bem difícil usar isso, tá? Mas, caso alguém queira usar, é para você aumentar automaticamente o volume das suas operações. Como que seria isso? Se você opera, por exemplo, uma conta... tô fazendo um teste mesa proprietária, conta de 10 mil dólares, beleza. A cada 1% eu quero que suba 0.01 de lote. Então, quando ele bater 1%, ele vai subir esse valor de lote. Quando der 10% eu quero que suba 1 de lote. Então vai ser assim, quando der 10% do balanço inicial, ele vai subir 1 de lote. Beleza? Vou deixar desabilitado isso aqui. Template é questão visual mesmo. Você deixa habilitado ou não. Marca d'água fica o nome do ativo aqui no fundo do gráfico. A cor das barras. E aqui seria a questão visual também de spread ali. Essa linha vermelha e a cinza, tá? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Eu já configurei, já está aqui minha linha referência e meu range, já está aqui minha chave, já está definido aqui o histórico. Eu vou rodar, é muito difícil acontecer, mas eu vou rodar esses 3 meses, tá? Eu vou pausar aqui a gravação quando começar, para não ficar um vídeo muito longo. Eu vou dar o play e vou ver o que vai dar de resultado. Eu primeiro vou fazer deixar ele rodar as primeiras entradas aqui visual para mostrar para vocês. Então tá aqui, ó. A linha tá tudo certinho. Eu vou pegar aqui o valor que eu tinha achado lá. Deixa eu ver se ele vai dar. Pior que eu acho que ele vai estar longe aqui, ó. Ele tá longe do 151. Mas é só medir aqui, ó. Cliquei com o botão direito aqui com scroll, né? Eu cliquei no scroll, ele apareceu, deu basicamente 95 pontos. É que eu não tô conseguindo pegar certinho aqui, tá? Por que ele não deu entrada ainda? Porque provavelmente o meu horário não está permitindo, né? Vamos olhar aqui. Aqui, ó, ele tá para entrar só das 4 às 20. Então, é basicamente isso. Eu vou colocar para rodar aqui só para confirmar que ele vai estar dando uma entrada. Na hora que der as 4 horas. Ali, ó, ele fez a entrada. Deixa eu pôr mais lento. Ó, ele fez a entrada, movimentou o break-even saiu no 0 a 0. Tá? Deixa eu dar mais um zoom aqui para ficar mais fácil. Do que eu vou fazer? Eu vou rodar esse período que eu coloquei do backtest, eu vou pausar a gravação. Quando terminar, deixa eu pausar aqui. Quando terminar, eu vou voltar
a gente vai analisar o que que deu no resultado e a gente vai fazer uma otimização, tá? Eu vou mostrar daí para vocês como que funciona essa parte. Então vamos lá, o que ele fez aqui na entrada? Basicamente a mesma lógica da FiMate, né? O operacional é esse, canal de referência zona neutra. O preço rompeu aqui, ó, essa velinha onde eu estou em cima rompeu, ele fez a entrada. O stop fora da caixinha seria com base na linha de entrada aqui, né? Que eu peguei de referência. Então ele ficou fora da caixinha aqui embaixo e o take está aqui em cima, beleza? Então vamos lá, o que que vai acontecer aqui? Eu vou só mostrar para vocês aqui se ele vai movimentar o break-even ou vai tomar stop. Vamos dar uma olhada aqui. E eu tô em M1 aqui em cima, ó, dá pra ver que eu tô aqui em M1, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, ele foi lá, chegou perto do stop, tomou stop. Deixa eu ver aqui, aqui ele não tem um filtro meio lento, é meio rápido. Ó, tomou stop. Vamos ver o que que vai dar isso aí. Será que eu vou conseguir fazer uma otimização para ficar com um canal fixo em M1 e ser lucrativo ainda? Será que vai dar boa? Porque é difícil, né? A gente sabe que o operacional exige análise periódica, né? No caso, pelo menos semanal e tal. Aqui ele fez 3 operações, ó. Limite de operações diárias atingido, total de 3 operações, beleza? Então vamos lá, eu vou pausar aqui, eu vou pausar a gravação, vou fazer o backtest do período todo e a gente vai ver o que que vai acontecer, tá? Daí a gente vai fazer a otimização, beleza? Então eu já volto aí. Bom, estamos voltando aqui então, ó. Rolou o backtest aqui no período, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Começo do ano até agora, beleza? Não alterei nada e esse foi o gráfico de resultado, tá? Setup fixo, canal fixo, né? 3 meses, ó. Ele não dá o resultado legal, tá? Então a gente vem aqui, ó, teste de volta, a gente analisa todas as informações. Ele perdeu 20 dólares, tá? Ele deu um rebaixamento de 21 dólares, de 2,18%. Esse foi o máximo de rebaixamento dele, tá? Então vamos ver aqui. Ó, ele fez 158 negociações, com lucro foi 61,39% de lucro. Então é engraçado, né? Ó, negociações com lucro. Então você para perceber que ele teve 60% de taxa de acerto. Só que por que que ele não ficou positivo? Por causa do fator de lucro. Então o stop dele está muito caro. Basicamente, um dos problemas dessa estratégia é isso. Se você não fizer uma análise legal, você pode acertar mais de 50% das vezes, porém, por causa muitas vezes aí desse break-even ou stop móvel, ele acaba dando lucro menor, daí você, aquela coisa, fica comendo de colherinha, né? Então, só que a hora que vem a dor de barriga, o negócio vem com força, né? Então, tanto que tá aí, ó, 61% taxa de acerto é bom, só que não foi suficiente, tá? E aqui a perdas consecutivas foram 4, ganhos consecutivos foram 7. Aqui a gente vê o horário, né? Entrada pelos horários, entrada por semana. Olha, operou os 3 meses, né? Janeiro, fevereiro e março. Aqui lucro por hora, melhor horário de lucro dele foi aqui. Lucros e perdas por semana, por dia de semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, se operar só na sexta-feira aqui, ele teria dado ficado no lucro, né? Porque ó, aqui ele perdeu praticamente todos. Aqui deu quase 0 a 0, tá? Então é bem legal olhar isso aqui. Então o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a otimização. Vamos lá. Lembra que eu falei, a gente vem aqui em configuração, otimização. Vem aqui, ó, em algoritmo completo e lento. Deixa como saldo máximo, tá? Aí quando você clicar aqui, ó, nos parâmetros, vai ter essa caixinha. Aqui você seleciona o que que você quer otimizar, tá? Então o que que eu vou otimizar aqui, ó? Eu acho que não tem nada habilitado. Tem alguma coisa aqui habilitada aqui, ó. Deixa eu desabilitar isso aqui. Então vamos lá, o que que eu vou testar na otimização? Tem que testar coisas que façam diferença no operacional. Então não faz sentido eu testar um número mágico, ele vai dar o mesmo resultado, tá? Não vai mudar nada. O que que vai fazer diferença? O range, né? Então às vezes eu pegar um canal maior, ele pode fazer diferença, ou um canal menor, tá?
Então eu vou habilitar o range aqui. Quando eu habilito, ele me pede aqui, ó, iniciar, passo e parar. Então eu quero que ele inicie o teste com um range, por exemplo, de 100 pontos. Eu quero que ele ande de 20 em 20 até 160. Então esse vai ser o meu teste de range. Então entre esses pontos aqui vai ser o que vai ser o melhor, né, digamos assim. Algum desses aqui eu tenho certeza que vai ser ideal, tá? Para esse backtest, tá? Não quer dizer que se eu rodar para um ano vai ser o melhor ainda. Então tem tudo isso daí que tem que analisar. Eu estou fazendo um período mais curto para não ficar um negócio muito longo. Quantidade de linhas não faz diferença, não vai mudar a estratégia, tá? Vamos lá, lado operacional, isso daí faria diferença, só que é meio óbvio, né? Se você pegar um gráfico igual um índice, geralmente, que ele tem tendência de sempre estar subindo, então se eu pegar um backtest de 5 anos atrás, colocar só compra, ele tem muito mais chance de fechar positivo, então não faz sentido colocar sentido operacional, lado operacional para backtest, tá? Essas funções aqui é função que dá para a gente testar, então eu vou habilitar. Depois é meio complicado ficar colocando muita coisa, vocês vão entender por quê, porque isso daqui vai somando, tá? Ele vai testar todas as combinações, 4, 2 e 2, ele vai testar todas as combinações aqui. Aqui ele está habilitado, desabilitado, habilitado e desabilitado, beleza? Filtro de vela grande, eu vou deixar isso daqui, porque se eu ficar testando tudo também eu acho que vai ficar muito demorado, tá? Então eu vou deixar essa função habilitada. Essa função eu vou deixar habilitada também. Eu vou deixar para otimizar isso aqui. Vamos testar se faz sentido nesse cenário aqui ele entrar só na reversão ou não, beleza? Esses filtros aqui eu não vou nem colocar, porque isso daqui vai demorar mais. Eu estou fazendo um negócio mais a seco, que chama, né? Velas para a próxima operação. Eu vou habilitar isso daqui e vou colocar de 5, 5 até 15. Então ele vai fazer 3 testes nessa função aqui. Esperar 5 velas, esperar mais 5, né? No caso 10 e até 15. Então o passo é de quanto em quanto ele vai fazer. Se eu colocar aqui 10, ele vai fazer 10 primeiro teste, ele vai colocar mais 5, no caso vai encerrar com 15, por isso que deu 2 testes aqui. Se eu colocar 5, então de 5 em 5 até dar 15 são 3 vezes, né? Então é isso aí. Stop loss eu vou deixar padrão, porque isso é do operacional mesmo, né? Então eu não vou alterar, vocês podem testar isso, mas eu não vou alterar. O take, eu vou testar aqui o take, ó. Eu vou colocar se seria melhor ele fazer um take de um nível, ou eu vou acrescentar um passo de 1.8 e vou colocar aqui 3.8, ou se seria de 2 níveis. Ou melhor, eu vou colocar 2 aqui e vou colocar 6. Seria 3 níveis o take, tá? Eu vou testar isso aqui. Vamos lá, o horário eu vou deixar habilitado isso aqui, não vou mexer. Break-even eu vou deixar habilitado também. Trailing stop eu vou deixar habilitado também. Lucro eu não vou mexer. Limite de operações eu vou deixar 3 mesmo, não vou mexer. Template eu vou deixar assim. Então aqui, ó, se somar todas essas coisas que eu coloquei aqui para fazer o teste, a gente vai olhar aqui embaixo, ó, deu 288 vezes. Ele vai fazer 288 testes basicamente. Então, para ver como que é trabalhoso. Isso que eu coloquei pouco, né? Se eu colocar os filtros e testar período aqui, testar de 50 em 50 e assim vai, ele vai somando. Só para vocês entenderem aqui, ó, se eu habilitar esse aqui para backtest, progressão de volume, a hora que, ó, ele está em 288. Se eu habilitar isso aqui, ó, que ele dá duas variáveis só, ele vai dobrar aquele valor, porque ele vai testar 288 vezes com ele habilitado e 288 desabilitado. Então isso tudo vai somando. Quer ver? Ó, se eu habilitar mais uma, aqui, ó, que são duas variáveis, ó, acumulado e líquido, ó, ele dobrou aquele valor de 500 e pouco, já vai para 1000 e pouco. Então exige muito processamento, tá? E exige muito tempo também, né? Porque ele vai ficar com o PC ligado, vai ficar usando mais energia. Então, para quem tem PC bom é legal para brincar com isso aqui, mas dá trabalho, tá? Você tem que ter lógica no que tá fazendo também, né? Por isso que eu falei, tem coisa que não faz sentido otimizar. Então vamos lá, eu vou dar um start aqui, ó, deixei nessa modelagem que é mais rápido mesmo, só para mostrar para vocês.
E ó, ele vai abrir essa tela aqui e ele vai aparecer aqui, ó, no resultados da otimização. Quando ele começar a rodar, ele vai aparecer o valor aqui, né? Quantos testes dos 288 ele fez. E ele vai começar a aparecer aqui os resultados, tá? Eu vou pausar para não ficar prolongando o vídeo. Quando voltar eu trago aqui e mostro para vocês como que tá ficando, beleza? Então eu já volto aí. Bom, então voltei aqui, ó. O que rolou aqui, ó? Eu alterei o horário de início, tá? Porque não faz sentido operar M1 e pegar o horário lá às 4 horas igual tava, né? Porque querendo ou não, o ideal ali é pegar, na verdade, né? Se parar para analisar o M1, você tem que fazer análise de momento ali, pegar a operação específica, né? Não faz sentido. Aí entra aquela questão de lógica que eu falo. Não faz sentido ficar fazendo várias operações com um canal pequeno pegando ruído, né? Então você vai ficar o tempo todo posicionado e quanto mais posicionado você tá, mais tempo exposto, né? O ideal é você fazer poucas operações e assertivas, né? Então o que eu fiz? Eu alterei isso aqui, já tinha rolado bastante, isso daí é até uma ideia para vocês. Se tava com 288 possibilidades ali, né? Otimização, que vai fazer variações. Quando chegou num certo valor aqui, eu vi que estava dando muito negativo e eu peguei, parei, porque eu pensei nessa lógica, né? Falei, cara, vamos pensar em um dos motivos que pode estar dando negativo. E eu vi que isso podia ser a questão do horário, né? Que você fica imaginando qual que é a lógica do que você está fazendo. Então eu alterei aqui. Inclusive, provavelmente seria até melhor se eu colocasse só uma operação, por exemplo, perto do horário de uma abertura de Nova York, alguma coisa assim, que é onde a bolsa movimenta bastante também, né? Então eu só troquei aqui, ele já com menos de 30 testes aqui, olha, tá rolando, ó, tá em 33 agora. Ele já teve período aqui que deu gain, até aqui eu consigo ver os pontos, né? O melhor foi esse aqui, ó, que deu 1013 de lucro, tá? Que tá com lote pequeno, então ele também vai dar lucro pequeno e vai dar drawdown pequeno também. Então o que eu posso fazer? Ó, tá aqui os testes, ó. Tá tudo aqui, tá rolando, ó, tem bastante negativo, tem alguns positivos. Eu vou parar aqui, tá? Ó, eu parei. Então só para mostrar para vocês, isso daqui foi mais ou menos só um resuminho aqui de como que seria, tá? Porque o ideal seria deixar rolar tudo ele, tá? Daí o que eu entendi aqui, ó? Você começa a analisar a otimização. Todos esses aqui ó, que deram lucro, eles têm algumas coisas em comum. Por exemplo, você vê que aqui ó, o 160 foi as duas melhores aqui, foi com um canal de 160 pontos. Então você entende que um canal maior é bom. Esse canal de 100 aqui, ó, ele deu um valor bom também aqui, porque ele está em terceiro aqui, né? Nesse, eu fiz só 33 testes, né? Então ele está em terceiro aqui. Ele também está desativado essa questão aqui, ó, da entrada na zona neutra lá na... É que aqui ele mostra de um jeito diferente, né? Mas essa função aqui, basicamente é aquela entrada de... Quer ver, ó? Aqui a entrada do 50% no gain, aqui é no loss. E aqui, vamos ver qual que é essa questão da entrada da zona neutra. Deixa eu confirmar aqui, ó. Aqui, ó. Habilitar a reversão. Então, mostrando aqui, desabilitada essa função é melhor aqui, ó. Essa função aqui, o melhor é estar desabilitada, tá? Porque você vê que as três melhores aqui de resultado estão desabilitadas. Então, teoricamente, seria melhor. Então, você vai ter que analisar. O ideal era deixar rodar todo ele e fazer essa análise que eu estou fazendo. Você vê o que tem em comum, você mantém essas funções. Por exemplo, se eu sei que desabilitado aqui é melhor, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, deixo desabilitado, eu desabilito isso aqui. Então, inclusive é bom porque aqui, ó, ele vai fazer 144 testes, né? Daí você desabilita essa função, você vê, o canal melhor é 160, então eu vou vir aqui, isso é só um exemplo, como eu tô falando, tá? Que deveria ser feito caso eu fosse fazer mais otimizações, que seria uma otimização da otimização, basicamente isso. Então, 160 de range, tá? Então, porque teoricamente aqui seria o melhor também. Então, ó, barras para a próxima operação. Os dois aqui deu 10, um valor bom. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos deixar como 10 lá também. Cadê? Aqui. Velas para a próxima operação, eu vou deixar 10 aqui, tá?
Uma coisa que você pode fazer também é clicar 2 vezes em cima dessa otimização. Se eu clicar 2 vezes em cima aqui, ele vai rodar esse backtest, tá? Com essa configuração aqui e vai aparecer aqui no gráfico, tá? Essa aqui é a que a gente rodou agora há pouco, né? Então, se eu clicar 2 vezes ele vai rodar. Só que como eu estou ajustando já o setup, então ele já vai estar diferente dessa aqui. Então vamos lá. Eu vou mostrar até aqui para vocês. Eu vou clicar 2 vezes em cima. Olha, por que ele não rodou? Isso daqui é até legal falar. Ele não rodou aqui. Porque a chave fica pela metade aqui, ó. Então eu tenho que vir aqui de novo e colar a chave. Tá aqui a minha chave. Ctrl C. Deixa eu vir aqui. Dar um Ctrl V. Beleza, agora ele vai rodar. Ele tá com essa configuração aqui, ó. Beleza? Então ó, ele vai rodar aqui. Tá? Então eu vou parar aqui para agilizar, porque a gente já tá com bastante tempo de vídeo, já tá com 40 minutos. Eu não sei nem se vai ter muita gente assistindo isso aqui, mas enfim. Então essa parte eu acho que deu para entender bem, né? Fazer o setup em M1. Vocês viram que com otimização você consegue fazer até um setup em M1 ser lucrativo por 3 meses. Ele teve um rebaixamento de 3% de R$ 1.000, né? E teve um lucro de $13. Então ele teve um rebaixamento teoricamente considerável, né? Porque se entende que 10% seria $100, né? Então, não, 10% seria 1.000, né? Vamos fazer a conta aqui, ó. Já tá bugando a cabeça, já 10,40, né? Então vamos lá. Vezes ponto 10 seria 100. Então se ele teve 3%, 0,3 foi 30. Então você vê que é meio ruim isso aqui, né? Porque você para analisar que 3% de rebaixamento é $30, você teve só 13 de lucro, então não é o ideal, tá? Então o que eu vou mostrar aqui para vocês, ó? Eu vou colocar o setup que eu mandei aqui, deixa eu colocar o setup que eu envio para vocês como teste, ó. Esse setup aqui, ele já está com a chave aqui tudo certinho. Eu vou rodar só nesse mês que a gente tá. Deixa eu colocar aqui. Só no mês que a gente tá aqui, ele não vai rodar provavelmente até o dia 20, porque o backtest é um histórico da corretora. Então às vezes eles não atualizam tão rápido assim, né? Às vezes pode ser que ele rode só até dia 15, por exemplo. Mas é só para mostrar para vocês. M15, vou colocar o SHAO aqui. SHAO, beleza. Então, 1000, eu vou colocar 200 aqui, não vou por 100, pra gente ver se ele vai quebrar a conta aqui, vai rodar com 0.1, vamos colocar ali, né? Aqui, ó, 0.1. Vamos dar uma olhada aqui o que vai acontecer. Acho que é isso. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos ver. Ó, então, teoricamente, se você com uma conta lá de $100 rodando com 0.01, que na verdade é difícil, né? Você vai rodar, vai ser muito pouco saldo para você rodar um ativo caro, né? Ó, então o que aconteceu? Ele chegou a fazer 17 de lucro, $17, e ele fechou aqui no dia 19, no caso ontem, ele fechou com prejuízo nesse período, tá? Então, ó, esse é o setup que eu mando, que é como base, né? Esse setup é o mesmo que eu mando praticamente há quase um ano, então é o que eu falo, é um setup que se só carrega ele vai rodar. Aí você trabalha em cima dele, você vai pôr filtro ou não, vai otimizar ou não. Então ó, deu 40% de perda e deu menos 27% de prejuízo, tá? Então, olha, ele manteve mais ou menos 50% de assertividade. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma otimização só dele. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente pode fazer de otimização desse setup aqui. Deixa eu ativar aqui primeiro, né? A função de otimização. Não tem nada, tem só essa aqui. Deixa eu desabilitar esse aqui. Compra evento, 350 pontos, a pontuação. Fique vela grande. Vamos alterar só o take. Vamos testar isso aqui, ó. 2, 4 e 6. Vamos testar isso aqui. E vamos desabilitar testar habilitado e desabilitado o break-even pra gente ver, porque dependendo do take, quando é um nível não faz sentido ter o break-even, quando é 2 níveis
muitas vezes vale a pena nem ativar o break-even, já deixar ativar direto o trailing stop, tá? Então é o que está fazendo sentido aqui na minha cabeça, a gente vai testar isso daí. Vamos colocar para rodar aqui. Eu quero, se não demorar, acho que eu vou deixar rodar sem pausar a gravação. Aqui tá certo. Vamos ver aqui. Olha, ó, fez 1, 3, 4. Então tá aqui, ó. Ele fez 22% de rebaixamento, que basicamente 22% de 100 seria 22 dólares mesmo, né? E ele fez 24 de lucro. Então ele, nesse período desse mês, o ideal seria um take de 3 níveis com o break-even desabilitado, entendeu? Então, ó, esse daqui foi o setup base que eu mandei, e agora eu vou rodar a otimização nesse mesmo período, ó. Vou clicar aqui 2 vezes, ele vai dar aquele errinho da chave lá, ó. Eu só vou vir aqui, colar a chave de novo e dar o start. Agora ele vai rodar isso daí no mesmo período com esse resultado aqui. Vai ser 16 operações, risco retorno de 1.5. Então é aquilo que eu falo, muitas vezes o stop fica caro, mas ó, se para analisar aqui, que deixa eu colocar aqui de novo, ó, e ele fez até mais lucro aqui, ó, ele chegou a quase 50% do valor, ó, fez 49 dólares de lucro. Então tá aqui, ó, ele teve 50%, exatamente 50% de taxa de acerto, só que o risco retorno dele, como o stop é menor do que o take, então ele perdeu metade, só que as 8 que ele ganhou, que é 8 negociações, tiveram mais pontuação, né? Porque era maior que stop, então valeu a pena. Interessante, né? Cadê aqui? O take 2, aqui eu coloquei 4, era para ter 2, era para ter colocado 2 aqui, ó, porque daí ele teria testado o take de 2 níveis também. Vamos lá de novo, só para matar a curiosidade. Vamos colocar aqui então assim, ó, 4 e 2. Ele vai fazer 2 testes também, só que agora ele vai ignorar esse de 1 nível, ele não vai fazer esse teste de 2.0, ele vai fazer só o de 2 níveis, né, que seria 4.0, e de 3 níveis, que seria 6.0. Vamos dar uma olhada aqui. Desabilitado, o break-even é melhor, então eu vou desabilitar isso aqui, olha, já está desabilitado, então vai ser mais rápido, ele vai fazer só 2 testes só. A gente vai ver, fechar esse outro aqui já. A gente vai ver agora nesse mês, né, nesse período que a gente está, se seria melhor um take de 1 nível ou de 2. Ou melhor, de 2 níveis ou de 3 níveis. Vamos dar uma olhada, tá? Vai rodar aqui, ó, apareceu. Então tá aqui, ó. Seria melhor ter feito, ainda assim, ó, seria melhor esse aqui deu mais lucro, só que ele teve o mesmo rebaixamento. Então esse aqui deu um pouco menos de lucro, mas teve menos rebaixamento. Então aí a pessoa tem que analisar, né? Você acha que ele deu ali $1 e pouquinho a mais de lucro, vale mais a pena? Aí é outra questão que você tem que entender. Fazer muito lucro, mas ter um rebaixamento muito maior, nesse caso não foi muito maior, né? Mas vai acontecer, dependendo da otimização que for fazer. Ele pode dar um lucro muito grande, mas o rebaixamento de 80% da conta. Daí vale a pena? Ou você prefere ter a metade do lucro que a outra deu, só que ter um rebaixamento de 10%? Então aí você vai analisando. É bem interessante essa função, beleza? Então acho que esse vídeo já está bem longo, já deu 48 minutos. Expliquei bastante coisa, mostrei bastante coisa aqui para vocês, beleza? Eu vou fazer agora um outro vídeo, vou aproveitar que eu estou no pique aqui, fazer um outro vídeo para mostrar operando com o Fibut também só com médias móveis, e vou fazer um vídeo do ButRD também mostrando outra forma de operar com ele, beleza? Até mais, pessoal, tamo junto, valeu!